Bom dia, pessoal de Guarulhos. Jojó me colocou numa fria para gravar esse vídeo e mandar para vocês com uma reflexão para esse domingo. Se você já leu o Castelo Forte de hoje, você vai ver que eu mesmo escrevi sobre o texto que está previsto para esse domingo, que é um texto muito bacana e muito desafiador também. Vou começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Quando nós temos um trabalho grande a fazer e nós temos poucas pessoas para fazer esse trabalho, como a gente age? Como você age? Às vezes nós nos matamos, assumimos tarefas que não são nossas, nos desdobramos e ainda assim nós não damos conta como deveríamos dar. Uma empresa que não tem um número de funcionários suficientes não funciona. Uma lavoura que não tem as pessoas fazendo a colheita no tempo certo e o número de pessoas necessárias desperdiça o produto. E Jesus fala a respeito disso, comparando o reino de Deus com uma colheita, comparando o reino de Deus com o trabalho de pessoas na seara. E eu queria te convidar para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11, agora de início. Dá uma pausa aí, já para o pessoal abrir, Lucas capítulo 10, versículos 1 a 11. E lá o texto bíblico, a palavra do Senhor diz o seguinte: Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês, como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Se quiser, pode deixar a Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai olhar novamente para o texto e vai continuar essa história. Jesus enviou 72 discípulos. Ele tinha 12 discípulos que eram mais próximos, um círculo de discípulos mais próximos que ele ensinou, caminhou com eles durante 3 anos. Mas em torno desses também muitos outros seguidores, muitos outros discípulos estavam em torno de Jesus, aprendendo com ele, recebendo os ensinamentos dele, vivendo com ele. E ele fala desses 72 que ele escolheu. Escolheu para enviar de 2 em 2 a vários lugares, a várias cidades, para anunciarem a palavra de Deus. Jesus também nos envia para essa tarefa. Se você é um cristão, se você é um cristão verdadeiro, você
recebeu também, já no seu batismo, esse chamado de Jesus. O chamado de fazer discípulos, o chamado de anunciar a palavra de Deus. E isso não é uma coisa fácil. O chamado para ser cristão não é um chamado para estar aqui no sofá, que nem eu estou falando com vocês, como se nada estivesse acontecendo e o que só importasse fosse o meu próprio bem-estar. O chamado para ser cristão não é um chamado para você estar na igreja recebendo só bênçãos para você mesmo. É um chamado radical. É um chamado para morrer para si mesmo. Se você é cristão de verdade, você já morreu para si mesmo. E está atendendo esse chamado de Cristo de levar a sua mensagem, de levar a sua palavra a outras pessoas. E, como eu disse antes, essa é uma tarefa para a qual poucas pessoas estão dispostas. Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que fazer? Como você age em relação a isso? A gente pode agir de duas formas. A gente pode agir reclamando que tem poucas pessoas na comunidade, que tem poucas pessoas que pegam junto, que tem poucas pessoas que querem levar a palavra de Deus, e então se queixando, ou a gente pode agir trabalhando, fazendo a nossa parte, e acima de tudo, como Jesus disse, orando, para que o Pai mande mais pessoas. Essa nossa tarefa também é primordial. Orar para que Deus mande mais pessoas para esse trabalho difícil. Ser cristão é andar pelo caminho estreito, não pelo caminho largo. Jesus disse para aqueles discípulos que eles não deveriam levar bolsa, sacola, sandálias, eles deveriam estar realmente desligados das coisas que eles tinham, eles deveriam estar desligados da vida desse mundo. A preocupação deles não deveria ser simplesmente com o seu sustento, com a sua vida, com os seus ganhos, com o seu sucesso, mas a preocupação deles, em primeiro lugar, deveria ser anunciar o reino de Deus. Ser acolhidos onde deveriam ser acolhidos. É claro que hoje nós não fazemos como os discípulos fizeram naquela época. Dificilmente alguém abandona tudo e sai por aí, pregando a palavra, fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça. Mas eu me lembro da tradução, é muito interessante isso, um professor de grego na faculdade de teologia falou sobre isso, que em Mateus 28, quando Jesus disse assim para os discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse pequeno verbo, que é traduzido por ide, pode ser traduzido também no gerúndio, que seria indo. Indo, faça discípulos. Ou seja, por onde você vai, por onde você caminha, faça discípulos. Ali onde você está, faça discípulos de Jesus Cristo. Como? Eu quero passar para vocês um vídeo que fala sobre algumas atitudes que mostram que nós temos Jesus Cristo em nós e agindo por meio de nós. Presta atenção nesse vídeo.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Eu gosto muito desse vídeo. Ele mostra de uma maneira muito prática como a gente pode fazer discípulos, mostrando amor, mostrando o amor de Jesus Cristo para as pessoas, por meio de atitudes simples, atitudes do nosso dia a dia, mas também por atitudes complexas. Nem sempre a gente vai ter a retribuição que teve nesse vídeo. Ele é muito bonito, ele motiva a gente a fazer o bem, mas às vezes a resposta das pessoas é negativa. Às vezes a gente não tem êxito com aquelas pessoas que a gente ajudou. Os discípulos, os 72 discípulos que Jesus enviou, voltaram muito alegres com aquilo que eles puderam fazer. Vamos olhar esse texto agora. Os discípulos então voltam e têm essa conversa com Jesus. Vamos ler. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: Até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus desobedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que Jesus disse para esses discípulos é muito importante. Ele está aqui fazendo uma avaliação daquilo que aconteceu. Jesus enviou seus discípulos com uma tarefa, enviou com uma tarefa específica de ir anunciar a palavra, anunciar o reino também por meio de suas ações. Os discípulos retornam. E eles retornam contentes com o êxito que eles tiveram, com o sucesso que eles tiveram, anunciando a palavra de Deus, libertando as pessoas do mal, curando as pessoas. E poderíamos dizer assim, eles estavam se achando. Eles estavam se achando. Porque conseguiram fazer grandes coisas. Às vezes nós também fazemos coisas pelas quais nos orgulhamos. Fazemos o bem, ajudamos alguém, estendemos a mão e nos orgulhamos daquele bem que fazemos. Ou quem sabe até fazemos alguma doação para uma instituição de caridade, alguma doação para a igreja e gostamos de ver o nosso nome numa plaquinha.
mostrando que nós fizemos aquela doação, mostrando que o nosso nome está ali gravado para a história, porque nós somos bons. E Jesus diz: não é nada disso. Não é nada disso. Nós não somos bons o suficiente. Ninguém é bom o suficiente. Nós não precisamos fazer nada para que nós apareçamos, para que Deus veja o quanto nós somos bons, para que as pessoas vejam o quanto nós somos bons e então aplaudam a nossa atitude. Os discípulos de Jesus muitas vezes levam vaias e não aplausos, pedradas e não flores. O chamado de Jesus não é para um passeio de fim de semana, não é para curtir uma vida bem tranquila. O chamado de Jesus é para que nós abramos mão de nós mesmos, para que nós abramos mão dos nossos próprios interesses. Isso não significa ter uma vida sem rumo, sem realização pessoal, mas significa que não são essas coisas, não são as coisas do mundo, não são as nossas realizações, as nossas vontades que vão determinar o nosso jeito de viver por inteiro. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e depois o resto vem de arrasto, como diz o gaúcho. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você convive com as pessoas, fazer a vontade de Deus, mesmo quando todo mundo está fazendo o contrário. É anunciar, é falar, não só agir, mas falar também de Jesus Cristo para as pessoas. Ninguém vai crer nele se não ouvir a respeito dele. Aproveitar as oportunidades que a gente tem e convidá-las a seguir a Cristo. E se a gente tem êxito nisso, se a gente consegue trazer alguém para Cristo, e se além disso a gente ainda consegue trazer alguém para a nossa comunidade, a gente não vai se alegrar porque a gente fez algo, a gente vai se alegrar porque o Espírito Santo de Deus fez algo. Fez algo por meio de nós. Ele usou a nossa atitude, as nossas palavras, mas isso é graça, é misericórdia de Deus, que usa pessoas simples e pecadoras como eu e você. Jesus disse então para os discípulos: não fiquem alegres porque vocês expulsaram demônios, porque vocês libertaram pessoas, porque vocês fizeram grandes coisas, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ficar alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o nosso nome é escrito no livro da vida pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não brota de nós, mas é um presente, é um dom de Deus. Então Deus nos dá gratuitamente esse nome escrito no livro da vida. Não foi por mérito, não foi por conquista que nós chegamos lá, mas foi porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos ama tanto, por que não distribuir esse amor? Que Deus nos ajude nessa tarefa. E que o amor de Deus seja a fonte de todo o amor que nós temos para distribuir. Amém.